Atenção, Alpha 2, não tem nada de anormal no Porto 1. Pode continuar a missão de observação. E corta pro Godzilla saindo de dentro de um rio. Alerta emergencial de Kaiju. Um alerta emergencial de Kaiju foi emitido. Enquanto o povo tá desesperado fugindo pro subterrâneo, um monstro gigantesco começa a sair do rio. O comprimento dele é de 60 metros mais ou menos, nível de força 3,5. Então as primeiras unidades chegam e todos os helicópteros começam a atirar. Porém é só pra atrair a atenção dele. E enquanto isso, o povo que tá longe dali tá assistindo com atenção a transmissão, bem ansioso pra saber qual divisão vai enfrentar o Kaiju. A terceira divisão já pula do helicóptero pra cima do Kaiju. Vários da terceira divisão começam a atirar de longe e causar dano no Kaiju. Eles nem parecem humanos enfrentando um monstro de 60 metros. E então a capitã da terceira divisão dá um tiro só e atravessa o Kaiju. Um banho de sangue na cidade, órgãos pra todo lado, mas o Kaiju tá morto. Corta agora pra equipe de limpeza, porque o nosso protagonista não é da terceira divisão, ele é da equipe de limpeza. Ele tá olhando de longe, vindo tripa pra todo lado, um negócio nojento, e tá lá ele comendo um hambúrguer, falando, isso vai dar uma hora extra boa. E enquanto ele tá indo limpar os restos de um bicho de 60 metros, os moradores estão saudando os integrantes da terceira divisão. O nosso protagonista passa no meio da multidão completamente despercebido pra mostrar que ninguém liga pra equipe de limpeza mesmo. A batalha deles começa quando as outras acabam, ninguém tá torcendo por eles. E também ninguém agradece pelo trabalho deles. Mas essa é a batalha incógnita deles contra os Kaijus. E o nosso protagonista é ele, o Kafka Ribino. Ele vê o pessoal erguendo um órgão do Kaiju e grita pra eles não fazerem isso. Então o órgão explode e queima o joelho de um dos funcionários. O Kafka dá a assistência necessária como um bom senpai. Chega o chefe do Kafka falando que ele vai ter que ir pra outro setor porque faltou um cara. E esse setor é no intestino. Ele fica desesperado e então o novato pergunta, o intestino é tão ruim assim? Aí falam pra ele que a comida entra por um lugar e sai pelo outro, mas nesse meio tempo ele passa pelo intestino. E sempre que você é mandado pra lá, você fica um tempo sem conseguir comer. Então, no fim do dia, o Kafka tá destruído no apartamento dele e começa a passar na TV a reportagem da luta da terceira divisão contra o Kaiju de hoje. E falam da capitã Amina Ashiro, de apenas 27 anos, que já derrotou centenas de Kaijus. Então ele se lembra da infância dele, e ele e a Amina Ashiro falando que iam exterminar os Kaijus juntos. Então ele desliga a TV porque não quer mais pensar nisso. E começa a gritar pra ele mesmo que limpar é um trabalho importante, ele tá ajudando a sociedade e tal, o apartamento dele é bom, ele vive bem. E isso não é bom o bastante? Então, o segundo dia de limpar fezes de Kaiju, ele chega no trabalho e eles apresentam pra ele o Ichikawa, um moleque que vai começar o estágio com eles. E ele quer ir pra força de defesa. Então o cara fala pro Ichikawa que o Kafka também queria ser da força de defesa antigamente, mas desistiu e virou uma lenda ali na repartição deles. Então o Ichikawa pergunta bem sério, por que você desistiu? Ele fica um tempo em silêncio e fala, eu dei o meu melhor, mas acho que sempre tem alguém melhor que a gente, né? E que o Ichikawa vai entender quando ele ficar mais velho, mas o Ichikawa corta ele no meio da frase. Ele não vai entender, porque ele não vai desistir. Antes de entender, ele morre. E o Kafka fica bravo porque ficou sem saber o que falar, porque qualquer coisa que ele falasse ia ficar parecendo um otário. E o Kafka foi designado pro intestino mais um dia seguido. Mas foi junto com o novato. Então o chefe fala pro Ichikawa que tava ali que o Kafka fala, mas nunca desiste, que ele seria ótimo na força de defesa se ele tivesse sido aprovado. Então é horário de almoço e o Ichikawa não consegue comer nada. E o Kafka vai rir dele, mas ele também tá passando mal. Então o Kafka dá um multivitamínico pra ele, porque senão ele não vai aguentar só com aquela marmita o dia inteiro. E também 2 tampões de nariz. O Ichikawa não quer, mas o Kafka começa a forçar ele a colocar no nariz. Então o dia passa, eles já terminaram a parte mais fedida do trabalho e tal. E o Ichikawa chega pro Kafka e fala que graças a ele conseguiu vencer o primeiro dia. E agradece e aproveita pra falar que eles vão aumentar o limite pra 32 anos do teste pra se inscrever na força de defesa. O Ichikawa fala que não liga pro Kafka nem nada, mas é que ele fez uma cara muito triste quando falou de desistir. Então o Kafka abre um sorrisão e fala obrigado. E do nada, surge um Kaiju atrás do Ichikawa. O Kafka consegue salvar ele no último segundo e fala pra ele correr dali. O Ichikawa fica meio hesitante e o Kafka começa a falar pra ele ir logo, pra chamar reforços e que mais um contra o Kaiju não ia fazer diferença nenhuma. E além disso, ele quer entrar na força de defesa, não quer? Então por que vai morrer ali? Então o Ichikawa sai correndo e o Kafka fica no 1 contra o Kaiju. Então ele chama a atenção dele e começa a correr. Não é um Kaiju muito grande, mas pra um humano, o Kafka vai ter que dar a vida pra fugir disso. Ele consegue escapar por pouco entrando no lugar, mas é questão de tempo até o Kaiju quebrar tudo e continuar atrás dele. Ele pula da janela e começa a se lembrar. Quando o Kaiju destruiu as casas, a escola deles quando criança. Mas o que o Kafka tava ligando mesmo é que ele tava tão perto de derrotar o Guramon. Mas era só pra fazer a Amina Ashiro parar de chorar. Então ela fala que tá triste porque a Miko morreu, a gatinha dela. Então os dois falam ao mesmo tempo, eu vou entrar pra força de defesa. O Kafka fala que ela é só uma pirralha, ela fala que ele tá no primário também. Então o Kafka fala, então vamos ver quem vai virar o oficial mais maneiro da força de defesa. Vamos detonar os Kaiju juntos. Então voltemos pra realidade e o Kaiju já alcançou ele. E a perna dele tá machucada, ele não tem mais saída, então pega um cano pra lutar contra o bicho. Ele fala pra ele mesmo, mire nas pernas, mas não consegue a tempo e tava um porradão do bicho. A perna dele tá quebrada e o Kaiju tá indo pra cima dele, parece que tá tudo acabado.
Só que chega o nosso menino Ichikawa dando uma pasada na cara do Kaiju. Então ele fala que já chamou os reforços e que se ele abandonasse ele ali, nunca conseguiria entrar na força de defesa. O Kafka começa a se remoer porque tá com a perna quebrada, ele não consegue fazer nada, ele não consegue proteger nada, nem o videogame dele, nem o gato da amiga dele, nem o estagiário do trabalho dele. E quando parecia que o Kaiju ia matar os dois, aparece um tigre branco pra chamar a atenção do Kaiju e ele toma vários tiros e acaba morrendo. Eles estão em choque e quem tá atrás deles é a própria Mina Hashiro. Alvo abatido, temos oficiais feridos, iniciando a operação de resgate. É a terceira divisão que apareceu e já chega alguém pra socorrer o Kafka. O Kafka tá no hospital, ele só consegue pensar que a Mina é incrível. Ela derrubou aquele monstro em menos de 1 segundo. Ele já ficou pra trás há muito tempo. O Ichikawa tá na maca do lado dele e fala que se não fosse o Kafka, ele teria morrido hoje, se ele não tivesse mandado ele correr. E fala que achou o Kafka maneirão, e que ele realmente deveria pensar em entrar na força de defesa. E fala valeu pro Ichikawa, que ele é um cara legal. E quando ele tá falando que vai pensar em dar outra chance pra força de defesa, ele olha pra frente e tem esse bicho aí. Encontrei você. E ele entra na boca do Kafka. O Kafka começa a se debater na cama, o Ichikawa fica preocupado, abre a cortina e quando ele olha, tem um Kaiju deitado na cama. Mas esse Kaiju só tá um e começa a gritar falando: Ichikawa, sou eu, Kafka. E tá passando um velhinho na porta bem na hora, ele já pega o celular e liga pra emergência. E o Ichikawa fala: vamos fugir daqui que ele vai te denunciar. Então vamos pro apartamento da Mina agora e ela tá lembrando do Kafka. Dele falando que sempre vai estar do lado dela. Então ela fala: seu mentiroso, lembrando de hoje. E então recebe uma ligação falando que apareceu um Kaiju no hospital geral. Vou mobilizar minha equipe e vamos eliminá-lo. Voltamos pro flashback do Kafka com a Mina e ela tá zoando ele pela frase que ele falou. Ele fica bravo e tudo, mas depois a Mina fala obrigado. Se a gente estiver junto, realmente não tem nada pra se temer. Então corta pra atualidade e a Mina tá contextualizando sobre o Kaiju que foi visto no hospital pra equipe dela. O governo tá avisando os cidadãos pra ficarem em casa porque um Kaiju foi visto. E agora no hospital, o Kafka e o Ichikawa deram de cara com o velhinho e o Kafka resolve dar um sorriso pra tentar acalmar ele. E o velho desmaia de vez. O Kafka vai ver como o velhinho tá e quando se apoia na parede ele simplesmente destrói a parede. E ele se dá conta que realmente virou um Kaiju. Os outros pacientes começam a sair dos quartos pra ver o que tá acontecendo e o Ichikawa fala pro Kafka pra eles fugirem porque a força de defesa deve estar chegando. Aí o Kafka vai abrir a janela e destrói um pedaço do prédio. Os dois pulam pra fora do prédio e o Kafka pula muito mais longe do que o Ichikawa. E a força de defesa já sabe que ele fugiu e tá indo pra uma área evacuada. Então os dois estão fugindo correndo e o Ichikawa finalmente começa a pensar: caramba, o Kafka é realmente um Kaiju? Desde quando? Como? Aí ele olha pra trás e resolve perguntar: é você mesmo, né, Kafka? E ele se transformou nisso aí e fala: nem eu sei direito. E o Ichikawa pergunta se isso é uma forma especial. E do nada o Kafka abre a boca e sai um negócio de dentro dele que captura um pássaro e faz ele comer o pássaro. Aí ele consegue voltar pro normal, entre aspas, né, e fala: Ichikawa, temos um problema. Eu preciso fazer xixi. E eles começam a se perguntar por onde vai sair o xixi, porque ele não tem as peças certas ali. O Ichikawa manda ele segurar, mas ele não consegue e aí solta. Ele urina pelos peitos. Será que todo Kaiju é assim? E o Kafka começa a se preocupar que ninguém mais vai querer casar com ele agora. E pergunta pro Ichikawa se ele ainda pode se juntar à força de defesa. E o Ichikawa fala que não, porque é dele que eles estão defendendo as pessoas. O Kafka tá bem cabisbaixo, porque ele finalmente tinha decidido se juntar à força de defesa. E o Ichikawa encontra uma área evacuada e fala pra eles entrarem ali. Mas o Kafka sente alguma coisa vindo do subsolo. Então corta pra força de defesa e eles estão falando que apareceu outro Kaiju. A Mina manda eles continuarem na mesma direção e ela e os outros vão atrás do novo monstro. E o Kafka identifica que é do mesmo tipo do que tinha atacado eles mais cedo. Então o Ichikawa fala que agora é uma boa chance de se esconder, já que eles vão mandar menos homens atrás do Kafka. Ele concorda relutantemente e vai se esconder. Então corta pra área onde apareceu o novo Kaiju e tem uma menininha chorando com uma mãe soterrada do lado dela, mandando ela fugir. Ela não quer deixar a mãe pra trás, só que nesse meio tempo, o Kaiju já tá ali do lado delas. E quando o monstro ia dar uma bocada nelas, aparece outro Kaiju dando um soco na cara dele. O nosso menino Kafka dando orgulho pra gente. E ele tá impressionado com o quão forte ele é. Aí ele vai falar com a menininha perguntando se ela tá bem, mas acho que ele esqueceu que ele é um Kaiju. Tenta até dar um sorriso de novo, mas não dá certo. Aí ele tira a mãe da menina debaixo dos escombros e o Ichikawa fala que ela só tá inconsciente, ela vai ficar bem. Mas o outro Kaiju tá vivo ainda, e o Kafka fala pro Ichikawa levar elas pra longe. É hora de tentar socar o mais forte que ele consegue. E com um único soco, não é nem que ele sai voando, o monstro explode. Até chove sangue e órgãos. A menininha ainda tá com muito medo do Kafka, mas ele chega nela e fala: a força de defesa já tá vindo e eu vou embora daqui a pouco, não se preocupe. Mas ela junta coragem pra falar: Senhor Kaiju, muito obrigado. E o Kafka se lembra da Mina falando a mesma coisa pra ele quando eram crianças. E ele sente que talvez esteja alcançando a Mina agora. Aí ele desfaz a transformação e fala pro Ichikawa: eu tenho que ir e ficar do lado dela. Então mais tarde chega a Mina e a equipe dela ali, vendo aquele inferno de sangue, se perguntando o que aconteceu. Aí ela pergunta pra menininha, mas a menininha tá muito em choque pra falar sobre o Kaiju. Então pra tranquilizar a menininha, a Mina fala que vai derrotar todos os monstros. Mas a menininha pede uma coisa, pra ela prometer não machucar o Kaiju bonzinho, o que salvou a mãe dela.
3 meses depois, e o Kafka já tem um nome, o Kaiju número 8. É o nome do anime. Aí o pessoal do trabalho tá lá, vendo noticiário falando sobre o Kaiju número 8. E o Ichikawa fala pra gente que o Kafka foi o primeiro Kaiju na história a escapar da Força de Defesa. Então todos os oficiais da Força de Defesa do país estão procurando por ele agora. Então o chefe fala pro Ichikawa que ele e o Kafka receberam um negócio do correio. E como o Kafka foi mais cedo pro trabalho, é pra ele entregar pra ele. E os caras ali começam a falar que finalmente chegou a época do ano. A época do ano onde eles têm que animar o Kafka por ter sido reprovado. O Ichikawa vê que foi aprovado na primeira fase e vai entregar pro Kafka. Mas ele não consegue resistir à tentação, abre o envelope do Kafka e vê que ele passou também. Aí o Ichikawa chega pra dar as boas notícias e ele tá transformado em Kaiju. Ele nem tinha percebido e fala que ainda dá essas escorregadas de vez em quando. Aí o Ichikawa contextualiza que naquele dia eles voltaram pro hospital depois falando que tinham fugido. Aí o Kafka fica feliz, mas o Ichikawa achou que ele ia ficar mais feliz. E ele fala que é porque é sempre no segundo teste que ele reprova. Aí o Ichikawa pergunta se ele realmente vai fazer o segundo teste, porque lá vão ter vários oficiais. E se ele der uma deslizada, vão matar ele sem pensar 2 vezes. E o Kafka fala que sim, ele passou os últimos 3 meses tentando procurar um jeito de voltar ao normal, mas não consegue, e também ele tem 32 anos, essa é a última chance dele. 10 dias depois, dia do segundo teste. O Kafka e o Ichikawa chegam juntos na vanzinha da empresa. E eles estão impressionados com a base Tachikawa da Força de Defesa. E o Ichikawa fala que essa base é muito maior que as outras que ele já visitou em excursões. E o Kafka avisa que eles dividem essa área com uma guarnição da Força de Defesa. E quando algo acontece, os dois lados trabalham juntos para enviar oficiais pro lado oeste de Tóquio. Então aparecem uns personagens com os cabelos coloridos que é óbvio que vai ter destaque na obra. O Kafka fala que eles chegaram meio cedo, mas já é bom ir se registrando e tal, só que no fundo tem alguém chamando alguém de velhote. E o Kafka olha pra trás, vê que tem uma menininha e vê que o velhote é ele. O Kafka então fala que só tem 32 anos e a menina fala, velhote então. E o Ichikawa concorda. E a menina fala pra ele tirar a lata velha dele dali porque ela quer estacionar ali. Tem um monte de lugar vazio, mas o número da sorte dela de hoje é 5, e aquele lugar 55. Então ela resolve tirar sozinha o carro. Ela revela um pouco do traje, meio que ativa ele, então pega o carro com uma mão só. E joga de qualquer jeito pro lado. Nem pra colocar bonitinho em outra vaga, né? Então o Ichikawa pergunta quem é ela. É a candidata número 2016, Kikoru Shinomiya. Tem como hobby assassinar Kaiju. E o Ichikawa reconhece esse sobrenome. Então ela chega perto do Kafka, cheira ele e fala, você fede a Kaiju. O Ichikawa explica que eles trabalham no descarte de Kaiju, por isso o cheiro. Aí ela começa a falar o que 2 faxineiros estão fazendo ali e quando ela olha, nosso menino Kafka pegou o carro com as próprias mãos. Ela fica impressionada achando que ele também tem o traje e ele fala, candidato número 2032, Kafka Hibino. Lembre-se desse nome, mocinha. Dito isso, o mordomo pegou a vaga dele enquanto eles estavam conversando. E a Shinomiya, que achava que a prova ia ser só uma formalidade, fala que talvez seja divertido agora. Então ela sai e tem alguém muito bravo com o Kafka. O Ichikawa fala que não faz nem 5 minutos que eles chegaram e ele já usou os poderes. E o Kafka ainda provoca falando que não foi maneiro ele transformar só a parte que não dava pra ver. E lá vão eles fazer o teste. Ele já desistiu uma vez. E essa é a última chance de ficar do lado dela. Ele não vai desistir por nada. Só que corta pro teste e o Kafka não tá conseguindo acompanhar. A segunda fase do teste é dividida em 2 partes. Uma prova de atletismo e uma prova de aptidão. E o Ichikawa fala que teste de aptidão é aquilo. Ou você tem ou você não tem. Ou seja, eles têm que focar em tirar as melhores notas no teste físico. Só que falar é um pouco fácil demais, né? Antes, o Kafka tava só um pouco abaixo da média. Mas agora, será que é isso que acontece quando a gente faz 30 anos? Ele até começa a pensar que, será que se ele usasse os poderes, ele poderia pelo menos chegar no pelotão da frente? E resultado final, Kafka Hibino, posição 219 de 225. E a Shinomiya aparece mostrando que ela ficou em quinto. E fala que não demorou muito pra ele passar a vergonha. Aí o Ichikawa pergunta se ele usou o poder de Kaiju. Então ele se recompõe e fala, não. Todo mundo se esforçou muito pra chegar ali. Não seria justo ele usar o poder. E isso seria uma frase muito descolada de se dizer. Na verdade ele pensa que devia ter usado os poderes. Então Ichikawa fala que esse não é o único motivo dele ter ido tão mal. E começa a falar sobre os participantes. Izumo Haruichi se formou entre os primeiros na Universidade de Extermínio de Tóquio. É o mais promissor dos recém-formados desse ano. Segundo lugar no teste físico. Furuhashi Iharu. Outro que também ficou entre os primeiros na Escola Técnica de Extermínio de Hachioji. Terceiro lugar no teste físico. Aoi Kaguragi, a promessa das forças terrestres de autodefesa. Ele recusou uma posição garantida no FTAD para tentar a força de defesa. Primeiro lugar no teste físico. E além disso, tem mais candidatos de universidades de extermínio e de colégios técnicos do que na maioria dos últimos anos. Só que o centro de todas as atenções é ela.
16 anos, formada na Universidade de Extermínio da Califórnia, a mais jovem a conseguir esse feito e dizem que é o maior talento que já surgiu. E é ela, Kikoru Shinomiya. E ela tá indo atazanar mais um pouco Kafka. Ela pergunta se ele finalmente descobriu como ela é incrível. E ele realmente tá surpreso, e quando encosta nela pra falar isso, os guardas aparecem e começam a espancar ele. Aí o pessoal começa a achar que ele é um fã louco da Shinomiya. E ela fala, já é a segunda vez que você passa vergonha, vamos ver quantos mais você consegue hoje. Aí o Kafka tá lá todo cabisbaixo e o Ichikawa fala que ainda existe esperanças. Nos 2 últimos anos, a segunda parte do teste tem sido descarte de cadáveres de kaiju. O objetivo é testar conhecimento sobre kaijus e a capacidade das pessoas de trabalharem em grupo. E também mostrar que o trabalho não é só matar monstros. Ou seja, a área deles. E também foi por isso que o Ichikawa escolheu descarte como trabalho de meio período. Então eles ficam super animados e vão para a área de treinamento 2 da Força de Defesa. E quem vai supervisionar a segunda parte do teste é o vice-capitão da 3ª divisão, Hoshina. Aí ele coloca a senha para abrir o portão gigante e fala, sua tarefa nessa área será encontrar kaijus e... desmembrar? Não, neutralizá-los. E um kaiju vai pra cima deles com tudo, mas o portão se fecha antes. Só que nesse meio tempo o Kafka caiu de susto. E é óbvio que a Shinomiya viu e riu da cara dele. Aí ele chega no Ichikawa e começa a falar que ele mentiu pra ele. Então o Hoshina leva eles pra outro lugar e fala, não posso mandá-los de mão abanando, então vocês vão usar isso aqui. Aí o Ichikawa começa a vestir e sente que tá fazendo pressão no corpo dele. E uma voz robótica começa a falar, medição corporal e ajuste de forma completos. Fibras de músculo de kaiju operando normalmente. E o Ichikawa sente a roupa se fundindo ao corpo dele, ele tá sentindo os músculos ficarem mais fortes. Então o Hoshina fala que esse é um traje de combate kaiju da Força de Defesa. É feito de materiais orgânicos retirados direto do monstro e multiplica imensamente o poder de combate do usuário. E por enquanto não existe arma melhor que isso para usar contra eles. Então a operadora da 3ª divisão, Konomi Okonoge, começa a medir o poder de combate emitido por quem tá nos trajes. Ichikawa Areno, poder de combate emitido 8%. Izumo Haruichi, 18%. Aoi Kaguragi, 15%. Furuhashi Haru, 14%. E o Hoshina começa a explicar que isso é a quantidade do poder total do traje que você conseguiu ativar, e que mesmo depois de treinar fica em torno de 20%. E a operadora fala que é raro quando um candidato por ano consegue ficar com mais de 10%. A leva desse ano pode ser uma das melhores da história, mas isso é porque eles ainda não viram o maior talento que já surgiu. Kikoru Shinomiya, poder de combate emitido, de 46%. E o Hoshina pensa que ela já tá em nível de líder de pelotão. Aí o Ichikawa tá meio cabisbaixo, né, porque só conseguiu 8% depois de ver tudo isso, e o Hoshina fala pra ele levantar a cabeça. Se você conseguiu 8% da primeira vez, você foi muito bem. E pra ser sincero, é só você não tirar 0 que você tá tranquilo. E olha que ele nunca viu um 0. Mas isso é porque ele ainda não viu o pior talento da história. Kafka Ribino, poder de combate liberado, 0%. Ele pede mais um tempinho falando que vai conseguir exprimir mais um pouco, e o Hoshina tem uma crise de riso falando que não é como se você estivesse fazendo cocô. E a Shinomiya começa a ficar irritada com o Kafka, só que por outro motivo. Ela quer ver logo o poder que ele mostrou no estacionamento. Então agora que eles estão nos trajes, vamos começar a prova final. O Hoshina começa explicando as regras falando que os alvos deles são 1 Honju e 36 Ryuju que foram distribuídos pela área de treinamento urbana. Esses monstros causaram cerca de 16 mortes ano passado, então eles capturaram para usar de treino. E eles vão enfrentá-los com armas anti-kaiju. Eles também vão ser rastreados com drones para monitorar as ações deles. E se os examinadores decidirem que a vida deles está em risco, vão ativar remotamente o escudo dos trajes. Mas saibam que isso quer dizer que vocês não passaram. E ele também não pode garantir a sobrevivência deles nessa fase. Então, se eles aceitaram todos esses termos, estão liberados. Que comece a prova. E a Shinomiya já sai na frente. Com o poder do traje dela, ela consegue até andar na parede e já mata facilmente 2 kaijus. Então o Kafka fala pro Ichikawa não ficar pra trás, é pra eles irem logo também. Só que quem tá atrás é ele, porque ele não consegue nem levantar a arma. Parece que sem o poder do traje, esses equipamentos são muito pesados. E fala cheio de elegância. Só eu, o 0%, consigo entender isso. Dá o like se você se arrepiou também. Então o Hoshina fala mais uma coisa pros candidatos. A capitã Minashiro também veio ver o teste. Aí o Kafka fica animado e indaga pro Ichikawa. Por que os examinadores estão nos seguindo com drones? Se eles quisessem saber só o número de monstros que eles mataram, dava pra rastrear o número com sensores. Eles estão testando as habilidades deles, mas também o quanto conseguem se adaptar. Então, como eles não têm o ataque da Shinomiya, eles têm que dar apoio à vanguarda do melhor jeito possível. Então eles encontram um grupo tendo dificuldades contra um kaiju. Só que o Kafka conhece esse bicho, ele já desmembrou ele uma vez, e joga uma granada de atordoamento nele que faz muito efeito. Ele explica que essa espécie tem a vista fraca, mas a audição é super desenvolvida. É só deixar eles surdos que viram alvos fáceis. E fala pros caras mirarem na barriga. A pele na barriga é mais fraca do que na maioria dos kaijus. Eles não têm muita opção, então fazem isso e dá certo. E o Haruichi fala, valeu fã da Shinomiya. E os dois se animam e vão atrás de mais kaijus, porque eles conhecem eles de dentro pra fora. Só que quando menos se espera, um monstro ataca o Kafka. Número 2032 ferido. Irregularidade nos sinais vitais. Ele tá incapacitado. O Yoju 23 continua a se aproximar. Prepare o escudo remoto.
Mas o Ichikawa não quer aceitar isso. Ele não pode mais passar vergonha na frente dela. Ele tem que se levantar. Mas ele não tá conseguindo. E quando eles iam ativar o escudo remoto, alguém chega e mata o Kaiju. É a terceira vergonha do dia, Kafka Hibino. É a Shinomiya que aparece, e ela fala que quando ela tá em ação, ninguém pode desistir. E manda ele ficar deitado ali que nem um perdedor porque ela vai matar o resto. Ela vai atrás do alvo principal. Os outros ficam impressionados com ela. Nem parece que o equipamento dela é igual. Como pode o poder de combate emitido fazer tanta diferença assim? O Kafka também quer ir, mas a perna dele tá quebrada. Então o Roshina se comunica diretamente com ele da sala de operações. Seus sinais vitais são irregulares, várias fraturas, talvez até órgãos vitais tenham sido atingidos. Nem os escudos são perfeitos. Como examinador, eu sugiro que você desista. E o Kafka começa a pensar, será que ele nunca vai poder ficar do lado dela? Por que são sempre as pessoas com talento que passam? Mas é ele que decide se vai desistir ou não. Talvez ele esteja velho demais pra sonhar, mas ele decidiu apostar tudo que tem e seguir os sonhos de novo. Dessa vez ele não desiste, custe o que custar. Poder de combate emitido, 0.01%. O nosso menino Kafka simplesmente se levanta com a perna quebrada. E o Roshina não pode fazer muita coisa, ele só fala que se a coisa ficar feia ele vai ligar o escudo remoto. Então o Kafka fala pro Ichikawa seguir em frente, não se preocupar com ele. Mas o Ichikawa fala que vai ficar no suporte dele. Vamos dar o nosso melhor. Então já que ele insiste, eles resolvem combinar as forças. E o Roshina tá tendo outro ataque de riso vendo isso. E o Ichikawa tá com muita vergonha porque tá todo mundo olhando. Mas o Kafka fala que ele é a movimentação, ele tem que usar o poder do traje o quanto der. Já o Kafka pra ele usar todo o conhecimento e o cuidado do ataque. Então a toda velocidade eles vão atrás da Kikoru. Mas ela tá um pouco na frente demais. Ela tá matando todos os Yojus sem deixar ninguém ajudar ela. Ela derrota os monstros até com uma barra de ferro aleatória que ela achou no chão. Então ela derrota o último Yoju restante e vai atrás do Honju. E com ele não é muito diferente. Ela pousa na boca dele e dá um tirambaço que explode ele de dentro pra fora. Então o Honju foi derrotado e a etapa final tá encerrada. Bom trabalho a todos e o Kafka e o Ichikawa desfazem a fusão sem nenhum Kaiju derrotado. E a mina fala que a Shinomiya é ainda mais poderosa do que diziam os boatos. E o Roshina fala que imaginava que ia passar só umas 30 pessoas, mas graças a Shinomiya ninguém desistiu. E é de se esperar vindo da filha do diretor Shinomiya. Ela vai ser uma luz de esperança para o país. E corta pra Kikoru, ela tá pensando em voltar pra rir da cara do Kafka pela quarta vez. Só que algo aparece atrás dela. E antes dela ter qualquer chance de reação, ela já toma um tiro. Aí a gente volta pra nossa duplinha e o Ichikawa tá falando que a Kikoru é exatamente o monstro que todo mundo falou que ela era. Mas o Kafka fala que graças a ela eles chegaram na final. Só que do nada, todos os kaijus começam a reviver. O Ichikawa fala pra eles saírem dali, mas ele tá pensando em outra coisa. A gente volta pra Shinomiya e ela tá muito mal. Mesmo ela focando todo o escudo num ponto só, ela quase não conseguiu proteger o coração. E o monstro na frente dela consegue falar, e pergunta o que é essa pele dela. E ele começa a fazer carinho no Honju e fala que vai deixar ele cuidar disso. A Shinomiya não tá entendendo nada, mas ainda consegue lutar. Só que quando ela levanta a arma, o bicho já acertou ela várias vezes. E lá com os examinadores, temos uma irregularidade. Sinais vitais da Kikoru não estão normais. Eles também detectam sinais vitais dos kaijus que já tinham sido derrotados. E o Honju que voltou à vida tem uma estimativa de força de 6,4. Ou seja, ele ficou mais poderoso. E o Roshina pensa que para derrotar isso precisaria de pelo menos um pelotão inteiro. A mina então manda ativar os escudos remotos em todos os candidatos. Ela e o Roshina vão descer. E o Roshina estava realmente pensando que os únicos que conseguem derrotar esse bicho rapidamente são os dois. E eles começam a avisar para os candidatos evacuarem para o abrigo mais próximo imediatamente. Mas a Kikoru não pode evacuar. Se ninguém parar esse monstro, muita gente vai morrer. Então ela usa o traje para estancar o sangramento e tá pronta para lutar de novo. Ela precisa ser perfeita. Mas toma um tapão desmoralizante do Honju. E ela começa a ter um flashback de quando era criança. Ela sempre esteve no topo, mas em volta dela, as outras crianças, mesmo não estando no topo, eram parabenizadas pelos pais. Já com ela, era o mordomo que estava ali. E já em casa, ela conta pro pai dela que ficou em primeiro. E ele fala que não fez mais que obrigação. E já se prepare para o seu próximo objetivo. Pelo futuro da nossa nação, seja sempre perfeita. Nunca pare de seguir em frente. Nunca deixe alguém ser melhor do que você. Seja mais poderosa que qualquer outro no campo de batalha. Só que o braço dela não parece mais um braço. E o uni-órgão ofensivo que tinha sido cortado do Honju se regenera. E começa a condensar energia para um ataque. O Roshina e a mina não vão chegar a tempo. E a Shinomiya sente que já acabou pra ela. Sinto muito, pai. Eu não consegui ser perfeita. Mas alguém aparece e fala, você se saiu muito bem, Kikoru. E o Kafka se transforma e protege ela. E fala pra ela que foi graças ao esforço dela que todo mundo conseguiu evacuar. Agora, pode deixar o resto com ele. E lá entre os candidatos, o Kaguragi joga um sinalizador pra cima pra avisar onde tem um abrigo. E o Ichikawa tá pensando se o Kafka realmente se transformou, porque ele sumiu do nada. Mas ele sabe que nessas horas ele não pensa duas vezes. E voltando pra ele, a Kikoru tá perplexa e pergunta se ele é um kaiju. E ele se ajoelha e pede por favor pra ela não contar pra ninguém da defesa. Mas o monstro continua atacando, então depois ele explica. Porque acabar com esse cara vai ser rapidinho.
e lá na base detectam uma fonte de energia misteriosa e ultra poderosa perto do Honju. Eles não têm imagens, mas se isso for um kaiju, tem um nível de força de 9,8. Mas o Roshina fala que é impossível, deve ser Under Shock alguma coisa, porque senão seria um dos kaijus mais poderosos da história. Então o monstro começa a correr pra cima do Kafka, e como ele tá sem tempo, ele vai desmembrar o monstro inteiro num soco só. E quando os punhos dos dois se encontram, onde um dia tinha um Honju, agora só tem as pernas dele. E o Kafka fala, vai, tenta reviver agora. E o bicho realmente começa a reviver, mas o Kafka fala que era zoeira e o bicho para de reviver. E ele volta correndo pra Shinomiya porque tinha um Yuju atrás dela. Aí ele desfaz a transformação e com um sorrisão no rosto fala, ainda bem que você tá a salvo. E o Ichikawa aparece atrás dele muito bravo. Como ele sumiu do nada, ele tinha certeza que ele tinha se transformado e foi atrás. Mas enquanto eles estão discutindo, a Shinomiya desmaia. Já mais tarde, a Mina e o Roshina não estão entendendo nada do que estão vendo. E ele sente que já viu isso em algum lugar. E são avisados que os últimos 3 candidatos, a Kikuro, o Ichikawa e o Kafka, retornaram em segurança. E o Roshina fala pra Mina que ele sabe que a Kikuro é forte, mas ela não teria conseguido fazer isso. E o Roshina pensa que essa cena parece que o que eles viram há 3 meses atrás. E já em outro dia, o Kafka tá no hospital. E o Ichikawa fala que pelo que parece, a Shinomiya também tá bem. Parece que estão usando toda a ciência da força de defesa pra cuidar dela. E o Kafka fala que isso é tratamento especial, mesmo que ele tenha quebrado só um ossinho. E ele começa a falar que fazia muito tempo que ele não competia com tanta gente incrível. E fez ele perceber que perseguir seus sonhos significa que sempre tem alguém vencendo naquilo que você mais se importa. Mas é tão empolgante que a gente nem liga. E a nossa garota Mina tava escutando tudo escondida e resolve entrar. Ela veio agradecer pelos dois terem resgatado a Shinomiya e levado ela pro abrigo. Mas o Kafka só vai falar com ela quando ele virar oficial. Aí corta pra Shinomiya e o Roshina foi visitar ela. Ele fala que felizmente ninguém morreu graças a ela ter matado o Honju. Ou será que não foi isso que aconteceu? Mas ela se lembra das palavras do Kafka, então fala que foi ela mesma que derrotou o Kaiju. E no jornal tá todo mundo falando sobre o incidente e houve vários feridos, mas nenhuma fatalidade. E o monstro que atacou a Shinomiya tá ouvindo tudo isso como se fosse num radinho, e tá bem surpreso de ter tido 0 fatalidades. E se pergunta se será que esses tais capitães são tão fortes assim? Então o telefone dele toca e ele atende e alguém fala que acabou a hora do descanso, cadê você? E a cabeça dele se transforma em humano e ele fala que volta já. Ele sai do banheiro com uma aparência completamente humana falando que tava com diarreia. E ele tá infiltrado como um novato da equipe de limpeza. O episódiozão, o Kafka. Kafka foi maneiro, tá? Ele queria ser maneiro? O Kafka foi maneiro esse episódio. Dá pra admitir, o Kafka foi maneiro sim. E a Shinomiya não é só uma garota chata, né? Deu pra ter um pouquinho de compaixão com ela. Ela é braba. Pô, mas que dramatização a mina também, não trocar uma palavra com o Kafka, cara. Tem quase 30 anos nas costas já, parça. Pô, é loucura que o Kafka é forte, né? 9,8 de nível de força. Será que ele é mais forte que esse alien falante aí? Mas é isso, quem gostou deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando, e é isso. Tamo junto, valeu, falou!